Estamos aqui mais uma vez trazendo os ensinamentos, os aprendizados que nós tivemos nesses 7 anos de cotidiano. Eu sou Ana Camila, responsável pelas certificações e cursos, tanto para você quanto para sua empresa. E aqui eu estou com... Prazer, eu sou Henrique Guimarães, sou sócio da Cotidiano, responsável por produtos corporativos. Muito bom, muito bom. E aí a gente começou falando, acho que em algum dos blocos a gente trouxe um pouco dessa questão da mentalidade ágil, muito se fala, o que é um mindset ágil, né? O que é isso, né? Mas aí a gente trouxe uma brincadeirinha aqui, né? Alguns mitos que a gente tem aí no mercado com relação a essa mentalidade ágil. E a primeira coisa que o pessoal fala é, cara, agilidade é só para a área de tecnologia? E aí? O que você me diz, Henrique? Legal. Então, acho que é legal a gente provocar e trazer esses mitos mesmo, porque eles ajudam, né, quem não está tão habituado assim a desconstruir preconceitos, né, que foram regados ao longo do tempo e que de fato em alguns momentos podem ter feito mais sentido, né, mas que é importante a gente desconstruir isso. Então, por que tem esse mito de que a agilidade é para a tecnologia? Porque a princípio nasceu em times de tecnologia a partir de uma necessidade muito específica, né? Então a gente tinha projetos de tecnologia que levavam muito tempo para ser entregues, né? Tinha um modelo que a gente chama de waterfall, que é faseado, então eu tinha entendimento, aí depois definição de requisitos funcionais e não funcionais, depois desenvolvimento, teste, entrega para o cliente. Aí o cliente olha e fala, pô, não preciso mais. Ou não foi isso que eu pedi era um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, ou completamente... mas foi isso que eu entendi. Aí entrava uma disputa de contrato, mas aqui está no contrato, você assinou, e aí vem todas essas questões. Então, de fato, né, a agilidade nasce num contexto de desenvolvimento de sistemas tecnológicos, mas a gente já sabe que ele é aplicado para qualquer tipo de time que está trabalhando com problemas complexos, né, que tem um time pequeno, auto-organizado e que possa estar trazendo as bases que o ágil exige para funcionar. Então, os times ágeis, eles foram muito comprados pela área de tecnologia exatamente por já ter um escopo muito bem definido. Então, acho que ficou fácil a adesão. Mas, assim, o que eu vejo realmente é que a gente consegue colocar isso em qualquer lugar, em qualquer time. E é um formato, é um modelo de trabalho que depois que você ver, você não vai conseguir desver. É muito difícil, né? E é muito comum, inclusive nas certificações, as pessoas falarem muito isso. Cara, como é que eu trabalhei tanto tempo sem entender isso? Sim. Como é que eu trabalhei em formato diferente? E aí, quando a pessoa começa a trabalhar dentro da agilidade, dentro do mundo da agilidade, ela não consegue depois se adaptar a outros recursos mais tradicionais, né? Porque tem uma diferença muito grande, né? Então, quer dizer, a gente tinha uma estrutura muito top-down em vários dos sistemas tradicionais. Perfeito. E a gente começa a trazer uma estrutura de times multidisciplinares. Isso muda tudo, muda todo o contexto e conecta muito com todos os outros conceitos que a gente trouxe aqui, que embasam todos esses aprendizados que a gente está trazendo, né? E aí uma brincadeirinha que todo mundo faz e muita gente acha ainda é a questão da, cara, é rápido mesmo? Implantar agilidade é rápido mesmo? Como é que é isso? Então, ser ágil é ser rápido, né? Exatamente. Então, ágil, ou não é? Não necessariamente. Ou não é? Legal, deixa eu trazer meu ponto sobre isso, tá bom? Primeiro que a implantação de qualquer novo processo, não necessariamente ela vai ser rápida e provavelmente ela vai precisar do ciclo de aprendizado. Então, a gente já falou sobre isso lá atrás, então qualquer coisa nova que a gente está começando, a gente precisa aprender com aquilo, aprender como aquilo funciona pra gente, e com agilidade não é diferente. Então, comecei a adotar o ágil, preciso estar aberto a acertos e erros até afinar o modelo. A experimentação. A experimentação. Então, acho que esse é um ponto base sobre isso. E outra coisa, ser ágil não necessariamente é ser rápido, né? Porque essa não são sinônimos, né? Embora a gente possa na língua portuguesa trazer isso quase como sinônimo, mas na metodologia, olhando para esse mindset, para essa mentalidade, não é necessariamente isso. Então, qual que é a base do processo, né? É do aprendizado rápido? Sim. Né? É de falhar rápido? Sim, que a gente já falou sobre isso, né? É de conseguir testar as nossas hipóteses o mais rápido possível. Então, o principal ponto que vem da agilidade não é de ser rápido ou devagar,
é de confrontar mais rápido, de diminuir o intervalo entre as validações das nossas hipóteses. Então, se eu estou desenvolvendo um software, por exemplo, não vou esperar chegar no final para no cliente perguntar se está tudo bem. Então, vou desenvolver um protótipo de uma tela e vou testar com esse protótipo de uma tela. Né? Vou desenvolver uma primeira funcionalidade que já entregue valor para ele, vou entregar a funcionalidade e falar, usa. Vou falar, pô, isso aqui não me serve, preciso de mais coisa. Aí eu vou, então só isso aqui não serve. Então, é o processo, mas estou no caminho? Estou no caminho, beleza, então é isso. Então, é um processo de, aos poucos, a gente entendendo o que está acontecendo. E trazendo essas entregas, né? Entregas pontuais, rapidinho, em ciclo curto. Definir o que é esse ciclo curto. Às vezes um ciclo curto que está lá dentro de um framework que é completamente diferente do que é aplicado na minha vida, dentro da minha estrutura, do meu time. Mas definir esse ciclo curto e dentro dele já ter essas entregas. Essas entregas que sejam pontuais e possam trazer já a validação e os aprendizados que a gente precisa. Você pode ter um time que precisa construir um planeta inteiro, né? Ele construir um planeta inteiro, só que ele não precisa começar do zero e entregar o planeta inteiro de uma vez. Ele pode ir fatiando os pedacinhos. Você vai criar água no seu planeta, né? Vai indo assim aos poucos. E ele vai e entrega, né? Pô, tem esse planeta aqui, ixi, não, desse jeito não serve. Então, aos poucos ele vai fazendo. E o mais massa disso é que a gente se compromete com pequenas entregas. Então então daqui 15 dias eu vou te entregar, vou fazer esse pedacinho aqui e vou trazer para você ver, beleza? Beleza, então a gente faz aquele pedacinho, apresenta, entende, checkpoint, validado, próximo checkpoint. Imagina que naquele momento lá, daqui 15 dias, o cliente fale, entendi nada, vocês viajaram. Então, falei, a gente ia para um canto, vocês foram para outro canto. Falhamos, beleza? Erramos, priorizamos errado, tinha uma compreensão errada. Mas a gente errou 15 dias. Então, o nosso prejuízo foi de 15 dias. Se eu tivesse demorado 30 dias, se tivesse demorado 375 dias, teria sido de um ano meu prejuízo. Então, quando a gente manobra errado, a gente tem chance também de manobrar, de acerto. Quando a gente entende errado, né, a gente tem chance de manobrar. E o cliente também. É isso. Né? Então, falando desse ponto de vista do cliente, ele traz um outro olhar, que é, quando o cliente ele trouxe ali uma necessidade. Aí, quando a gente trouxe no segundo 15 dias que a gente veio apresentar para ele, ele fala, cara, não era bem isso. Eu pensava que era isso, vocês fizeram tudo que eu pedi, mas não era bem isso. Então, essa é uma hora de fazer uma renegociação. Pô, entendi, cara, mas isso vai custar para você uma sprint a mais. A gente combinado que talvez a gente fosse, né? Então, tudo bem? Tudo bem. Renegociou, ajustou o escopo, próximo passo. Então, o cliente também vai ganhando consciência aos poucos do que ele quer. Porque na maioria das vezes, ele também não sabe exatamente, ele não sabe descrever bem. Por mais que ele, às vezes, raramente ele saiba o que ele quer, ele também não vai saber descrever e comunicar tão bem aquilo, né? Acho que o ponto da agilidade que é mais forte para mim é que, assim, não adianta a gente fazer nada se você não começar a mexer na cultura daquele time. Então, assim, a cultura é o mais forte mesmo. E é muito comum, e esse também é mais um mito, que, assim, as pessoas pegam, começam a aplicar todas as cerimônias de um Scrum, por exemplo, e aí falam que estão aplicando agilidade, né? Então, assim, não, tô colocando lá o Scrumban, né? Que é bem comum. E aí começam a utilizar ali uma tela de Kanban, um Trello da vida, e aí você começa a achar que você já tem os recursos de agilidade necessários. Só que é um passo antes. Começa muito antes. Essa cultura ágil, ela é muito diferente, né? E o framework, ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Ele traz um by the book ali que você pode seguir, mas realmente só ele não se sustenta. Então você pode sentar todo dia, fazer daily com o seu time todos os dias, 15 minutinhos, como manda o figurino. Se essa equipe não tiver uma cultura de feedback, uma cultura de adaptabilidade, uma abertura à experimentação, ao risco, ao erro, autonomia, auto-organização, tudo isso vai se perder. Vai virar só um protocolo. Não, eu tenho que fazer uma review, não faz nem sentido fazer uma review. Né? Isso é um grande problema. Por quê? Porque as pessoas falam que fazem ágil e não fazem, e aí a organização pensa que elas estão fazendo ágil e não vê o resultado, e a organização entende que ágil não serve para nada, e aí gera um efeito cascata de que, não, eu sei não serve para nada, vamos voltar para o jeito que a gente fazia mesmo antes, e aí vira um problema. E ainda fala mal do trem, né? Ainda fala mal do negócio. Com razão. Por quê? Porque a realidade daquelas pessoas, do que é agilidade,
foi a que elas viveram. E além do framework, tem a questão das ferramentas também. Aí o pessoal começa a utilizar algumas ferramentas que são da moda, da agilidade, Gira, o próprio Trello, alguns outros softwares que trazem uma estrutura de Kanban. Perfeito. E aí é difícil. Não que eles sejam ruins, né? Não é disso que a gente está falando. Não, os softwares são excelentes, mas você precisa saber utilizar. E é essa base da cultura que a gente precisa ter. Se eu não tenho uma equipe que tenha autonomia para ir lá pegar alguma coisa e dentro daquele backlog, dentro daquele roadmap, acabou. Aquele negócio ali vai virar só uma tela e vai ficar lá muito tempo. Porque, aí falando de ferramentas, porque ferramentas elas são secundárias mesmo. Mas elas vêm para ajudar a gente a resolver, a organizar, a trazer velocidade, a ter mais transparência. Então elas ajudam muitas coisas. Mas isso não adianta nada se a gente não tem comunicação, se as pessoas não estão funcionando. Então a premissa realmente ela vem antes. Está no manifesto, né? Está no manifesto. E um dos pontos também que acontece bastante, eu acho que é bem comum encontrar nos times, é a questão da utilização das métricas de uma forma errada. Né? Então, quer dizer, a gente fala muito das métricas de vaidade, né? Quer dizer, são métricas que não vão trazer performance para aquele time. Então, esse é um outro mito. Não, meu time é ágil, eu tenho aqui realmente várias métricas que conseguem consolidar. Quando você vai olhar, são métricas que não vão influenciar absolutamente em nada na performance daquele time. E isso acontece com uma certa frequência, né? Que bom que você trouxe isso. Então, a gente traz como uma base das principais métricas, né? Para times em geral, a gente traz duas coisas. Mas a primeira métrica que a gente traz é a métrica que prova que você entrega valor. Se você é ágil, não é ágil, cara, né? Se você entrega valor, essa é a sua principal métrica. A agilidade, ela vem para dizer como você funciona no dia a dia, talvez vai trazer um pouco mais de paz para o seu time, né? Talvez as pessoas vão conseguir ter mais vida. Então, traz outras coisas em volta disso. Um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de condição de negociação com seus demandantes. Então, vem outras coisas em volta que facilitam a vida desse time. Mas a primeira métrica é valor. Cara, você entrega valor? Eu entrego. E quando a gente está falando desse aprendizado curto, essa entrega curta e a gente utilizar esse próprio aprendizado para poder fazer a próxima entrega, é o que dentro da agilidade a gente fala de ciclo curto. Então, se eu pego e eu defino o planejamento de várias sprints, eu já não estou fazendo o ágil como ele tem que ser, né? Então, assim, se eu tenho aqui 18, 20 sprints planejadas, acabou. Então, e também esse é um ponto comum que acontece quando a gente está olhando times que ainda estão num processo de transformação ágil. E a transformação ágil, ela modifica o time de dentro para fora. Então, ele vai começar a trazer mais performance, ele vai começar a trazer mais resultados externos depois que ele estiver organizadinho aqui internamente. Só que essa parte, ela demora, porque a gente está falando de ser humano, né? E às vezes a gente pega estruturas muito grandes, empresas muito grandes que querem fazer uma transformação ágil e não querem esperar esse tempo. Então, é importante ter esse tempo de maturação. Então, essa cultura do planejamento muito longo, ela é uma cultura que precisa ser quebrada quando a gente está falando do ágil. E não é você deixar de planejar, não é isso. Você tem um objetivo ali, que é o objetivo em comum, muito conectado, inclusive, com aquele propósito que a gente falou do time. Mas, para você conseguir sair de uma sprint com o melhor que ela pode entregar para a próxima sprint, você precisa ter o aprendizado colhido ali dentro daquele movimento. Né? Esse contraponto que você trouxe é importante. A visão ela é importante. Porque não adianta eu ter um planejamento muito bom no curtíssimo prazo, que é a minha sprint, sendo que eu não sei para onde eu estou indo no macro. Então, eu preciso saber para onde eu estou indo no macro, porque eu vou conseguir trazer para o micro. Então, numa visão macro, a gente tem essa visão. Agora, o que eu vou detalhar? Eu vou detalhar o que está no horizonte curto. Então, cara, eu já sei que agora a minha meta do próximo sprint é essa aqui. Detalhe essa missão curtinha, executo, rodo. Detalhe a próxima missão curtinha, executo, rodo. Por que eu não vou detalhar 10 coisas? Primeiro, eu não vou lembrar, depois, quando eu for fazer aquela coisa da 10ª lá, e eu vou errar, porque pode ser que daqui a 2 sprints a gente, cara, entendeu que a gente deveria manobrar para outro canto. Nem faz aquela tanto sentido, ponte né? que eu imaginava que tinha lá na estrada, na verdade não tem mais, ela caiu, porque teve uma enchente e derrubou a ponte, e aí eu preciso pegar outro caminho. Sim. Agora, se todo o resto do planejamento depende daquela ponte, pronto, foi todo jogado pro lixo. Então a gente vai ter um esforço de planejamento muito grande, o time se cansa demais nesses overplanes, e aí isso também vira um problema.
É isso mesmo. A gente abordou aqui alguns dos mitos, pode ser que tenha vários outros, inclusive assim, na internet tem diversos, mas esses são os principais e são mitos e são erros também, porque é isso, quando pensar em agilidade, a gente pensa muito mais nessa coisa da mentalidade. O seu time ele precisa estar com isso aqui correndo na veia para a coisa conseguir acontecer. E aí você pode colocar o melhor framework, se você não tiver esse pré-requisito não vai acontecer, assim como se seu time estiver todo alinhado, as coisas vão acontecer fluidamente, independente do framework que você utilizar. Então pode ser Scrum, pode ser Kanban, pode ser qualquer outra coisa, a união de todos eles, mas o mais importante é assim, evitar essa coisa de pegar um mundo híbrido, né? Tipo assim, pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, e aí no final das contas a gente acaba perdendo o melhor de cada um desses modelos, desses métodos e dessas formas novas de pensar. É isso aí. Acho que deu bom. Deu bom, né? É isso, muito bom. Muito bom. Então, estamos aqui nessa sequência de aprendizados aqui dos 7 anos da Coty. Certamente a gente não está abordando todos, a gente está pegando alguns pontos assim mais conectados à gestão. Então, assim, segue a gente aqui, a gente vai ter muito mais conteúdo e essa sequência ainda está acontecendo, tá bom? Não esquece disso não, pode seguir. Até mais. Valeu, galera.